5h27 da manhã. Rafael colocou o pão de queijo quentinho no prato dela, como fazia todas as manhãs há 4 meses. Ela sempre pedia só o café de R$3. Nunca olhava nos olhos dele. Nunca falava. Mas hoje, pela primeira vez, ela levantou o rosto e disse: "Você não precisa fazer isso, Rafael." O coração dele disparou. Como ela sabia o nome dele? E por que aquela voz parecia familiar? Antes que ele pudesse perguntar, um carro preto parou na frente da lanchonete. Um motorista de terno saiu e abriu a porta traseira, esperando. Rafael olhou para a mulher de roupas velhas, depois para o carro de R$300 mil. E ela sussurrou: "Você realmente não se lembra de mim, lembra? Antes de começarmos, me conta nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E fica até o final porque a reviravolta vai te quebrar." A massa do pão de queijo ainda estava quente quando Rafael atirou da forma. Eram 4h52 da manhã, e o cheiro de queijo derretido já começava a invadir a pequena lanchonete de esquina. Ele trabalhou no piloto automático, 3 bandejas na fornalha, uma no balcão esfriando, outra sendo embalada para o pessoal da obra que sempre passava às 6 em ponto. As mãos estavam no ritmo. A cabeça estava em outro lugar. Luana tinha tido outra crise na noite anterior, a 4ª essa semana. Ele tinha dormido no chão ao lado da cama dela, uma mão no pulso dela o tempo todo, sentindo o coração bater. Regular, forte, vivo. Ela acordou às 3 da manhã, desorientada, chorando. "Pai, eu fiz xixi." Ele apenas a abraçou, murmurou que estava tudo bem, trocou os lençóis, deu a ela o remédio e ficou ali até ela dormir de novo. Às 4, o despertador tocou. Ele levantou, tomou banho frio para espantar o cansaço e desceu para abrir a lanchonete. 2 anos assim. 2 anos desde que a epilepsia de Luana tinha se tornado refratária aos medicamentos normais. 2 anos de crises que vinham sem aviso, de noites em branco, de contas médicas que dobravam todo mês. O cantinho do seu Rafa não era grande coisa. Era literalmente uma esquina, um espaço de 12 metros quadrados com um balcão de fórmica rachada, 3 banquetas de metal, uma chapa velha e uma fornalha que ele comprou usada há 6 anos. Mas era dele. E nos últimos 4 anos, desde que Júlia morreu, era o que mantinha ele e Luana vivos. Ele ligou a cafeteira industrial, o barulho alto e áspero enchendo o silêncio da madrugada. A rua ainda estava escura. Santa Efigênia era assim. Adormecia tarde, acordava cedo. Um bairro operário de gente que trabalhava cedo e voltava tarde. Lojas de roupa, oficinas mecânicas, botecos, igrejas evangélicas a cada esquina. Prédios de 3 andares, com varanda de ferro enferrujado. Gente que se conhecia, que se ajudava, que sobrevivia junto. Às 5h30 em ponto, a porta da lanchonete rangeu. Rafael nem precisou olhar. Era ela. Ele não sabia o nome dela. Não sabia de onde vinha. Não sabia nada. Só sabia que há 4 meses, numa terça-feira chuvosa, ela apareceu. Sentou no banquinho do canto. Pediu um café pingado. E desde então, todas as manhãs, sem falta, às 5h30, ela chegava. Sempre com as mesmas roupas. Uma calça jeans desbotada, rasgada no joelho direito. Um moletom cinza 3 tamanhos maior que ela, com manchas que não saíam mais. Tênis surrados, brancos que já foram brancos. Cabelo castanho preso num coque bagunçado, sempre com fios caindo no rosto. Ela não usava maquiagem, não carregava bolsa. Só uma mochila de lona velha, com a alça remendada com fita isolante. Ela nunca olhava para ele. Pedia o café com a voz baixa, quase inaudível. Colocava as 3 moedas de R$1 no balcão. Pegava o copo de plástico e se sentava no banquinho do canto, de costas para a rua. Ficava ali por 1 hora. Às vezes lia alguma coisa no celular rachado. Às vezes só olhava para a parede. Às 6h30, ela levantava. Deixava o copo vazio no balcão. E saía, sem dizer uma palavra. Rafael tinha visto gente desesperada antes. Ele tinha sido gente desesperada antes. Ele conhecia aquele olhar, aquele peso no ombro.
Aquela forma de existir no mundo como se você estivesse se desculpando só por respirar. Então, na segunda semana, ele começou a colocar um pão de queijo no prato dela. Sempre quentinho, sempre com a mesma desculpa. Fiz a mais, vai estragar se não comer logo. Ela nunca agradeceu com palavras. Só olhava para o pão, depois para ele, e dava um aceno pequeno com a cabeça. Comia devagar. Mastigava cada pedaço como se estivesse saboreando algo mais do que comida. Como se estivesse saboreando o fato de que alguém se importava. Rafael nunca cobrou, nunca perguntou, nunca invadiu. Mas naquela manhã, tudo mudou. Ela entrou como sempre. Rafael já tinha o café pronto. Colocou o pão de queijo quentinho ao lado do copo. Ela se sentou, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Ela olhou para ele, direto nos olhos, e falou: "Você não precisa fazer isso, Rafael." O nome dele. Ela disse o nome dele. Rafael congelou. A espátula ainda na mão, uma fatia de queijo derretendo na chapa atrás dele. Seu cérebro tentou processar. Como ela sabia? Ele olhou para o avental sujo de farinha. Não tinha etiqueta com nome. Ele olhou para a fachada da lanchonete. O letreiro dizia: "Cantinho do seu Rafa", mas não tinha sobrenome. Não tinha nada que ligasse aquele apelido ao seu nome completo. Ele não conseguiu terminar a frase. A voz dela era diferente. Não era aquela voz fraca e quebrada de quem pede café. Era firme. Clara. Tinha uma textura estranha, como se ela estivesse fazendo um esforço imenso para não chorar, mas também para não soar agressiva. "Faz 4 meses que você me dá comida de graça." Ela continuou, ainda olhando para ele. "Você acha que eu não sei que não é extra? Você acha que eu não vejo você separando o seu próprio café da manhã e colocando no meu prato?" Rafael sentiu o rosto esquentar. "Moça, eu sei por que você faz isso." Ela interrompeu. E agora havia algo na voz dela. Uma emoção que ele não conseguia identificar. Tristeza? Culpa? "Você faz porque alguém já fez por você." "Eu sei." Como ela poderia saber? Antes que ele pudesse responder, o barulho cortou o ar. Um motor de carro, grave, suave, um carro caro. Rafael virou a cabeça para a rua e seu estômago afundou. Um sedã preto, com vidros escuros e rodas que brilhavam mesmo na pouca luz da manhã, parou bem em frente à lanchonete. O motor desligou. A porta do motorista se abriu e um homem de terno escuro saiu. Não era um terno qualquer. Era o tipo de terno que Rafael via na TV. Corte perfeito. Gravata sem um fio fora do lugar. O homem caminhou até a porta traseira, abriu e ficou ali, parado, esperando. Rafael olhou para a mulher. Ela não tinha se movido. Ainda estava sentada no banquinho. Mas agora ela olhava para o carro e então, devagar, ela olhou de volta para Rafael. Pela primeira vez em 4 meses, ele viu o rosto dela de verdade, sem a cabeça abaixada, sem o cabelo cobrindo a testa. Ela tinha olhos castanhos, fundos e cansados, mas bonitos. Devia ter uns 30 e poucos anos. Tinha uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. E naquele momento, com a luz fraca da lanchonete batendo no rosto dela, Rafael teve uma sensação estranha, como se ele já tivesse visto aquele rosto antes. Mas onde? "Rafael", ela disse, e a voz dela agora estava trêmula. "Você realmente não se lembra de mim, lembra?" O mundo parou. O barulho da cafeteira desapareceu. O cheiro de pão de queijo sumiu. Tudo o que existia era ela, olhando para ele com aqueles olhos cheios de algo que ele não conseguia nomear. Lembrar dela? De onde? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não... Ela levantou devagar. Pegou a mochila velha. Não tocou no pão de queijo. Não bebeu o café. "Eu sinto muito", ela sussurrou. E então, mais baixo ainda, quase para si mesma. "Eu sinto muito por tudo." Ela caminhou até a porta. O homem de terno deu um passo para o lado, abrindo espaço. Ela parou na soleira, de costas para Rafael, a mão na porta. "Meu nome é Camila", ela disse, sem se virar. "Camila Novaes."
E então, saiu. Rafael ficou parado atrás do balcão, a espátula ainda na mão, vendo ela entrar no carro. A porta fechou com um som suave e pesado. O motorista voltou para o lugar dele. O motor ligou. E o carro desapareceu na curva da rua, engolido pela penumbra da madrugada que começava a clarear. Camila Novaes. O nome martelou na cabeça de Rafael. Ele conhecia esse nome. Não pessoalmente, mas conhecia. Todo mundo no bairro conhecia. Camila Novaes era a CEO da Nova Urbe, a incorporadora que estava comprando metade de Santa Efigênia. A mulher que estava por trás dos cartazes que diziam, em breve, novo centro comercial, Santa Efigênia. Um bairro revitalizado para o futuro. Revitalizado. Que palavra bonita para a gentrificação. Rafael olhou para o pão de queijo intocado no balcão. Para o café pingado esfriando. Para as 3 moedas de R$1 que ela tinha deixado, como sempre, ao lado do copo. Aquela mulher. Aquela mulher de roupa surrada, que ele tinha alimentado por 4 meses achando que ela estava passando necessidade. Aquela mulher era a CEO da empresa que estava prestes a destruir o bairro dele. O celular de Rafael vibrou no bolso. Ele pegou, ainda em choque. Era a escola da Luana. Alô? Senhor Rafael? É a diretora Vera. Luana teve uma crise na aula de educação física. Ela está bem, já passou, mas a gente precisa que o senhor venha buscá-la. Ela está pedindo por você. O coração de Rafael apertou. Eu já vou. 10 minutos. Ele desligou. Desligou a chapa. Desligou a cafeteira. Jogou o pão de queijo no lixo. E dessa vez, a dor de desperdiçar comida não doeu tanto quanto deveria. Porque agora, ele só conseguia pensar em uma coisa. A mulher que ele tinha ajudado por meses, a mulher que ele pensava que precisava de gentileza, era a mesma que ia tirar tudo dele. E ela tinha perguntado se ele se lembrava dela. Mas lembrar dela de onde? De quando? Ele trancou a lanchonete, as mãos tremendo enquanto girava a chave. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. Santa Efigênia acordava, o padeiro abrindo a porta, a dona Marlene varrendo a calçada da doceria, o som de uma moto passando. E Rafael caminhou rápido pelas ruas que ele conhecia de cor, indo buscar a filha dele, sentindo que algo tinha mudado. Algo grande. Algo que ele não entendia. Mas que de alguma forma já estava em movimento há muito, muito tempo. A escola ficava a 8 quarteirões da lanchonete. Rafael fez o caminho em 6 minutos, o coração batendo mais rápido a cada esquina. Quando entrou pela porta da Escola Municipal Santos Dumont, a secretária já estava esperando. Ela está na enfermaria, seu Rafael. Calma, já passou. Ele não conseguia ficar calmo. Nunca conseguia. Luana estava deitada numa maca estreita, enrolada num cobertor fino da escola. O rosto ainda estava pálido, os lábios sem cor, os olhos estavam abertos, mas tinha aquele olhar distante, aquele olhar de quem ainda está voltando. A professora de educação física, Kátia, estava sentada ao lado dela, segurando a mão da menina. Pai, Luana sussurrou quando viu Rafael. Ele foi até ela, ajoelhou ao lado da maca e puxou a filha num abraço apertado. Sentiu o corpinho magro dela tremendo. Tá tudo bem, Doodlebug, tá tudo bem. Papai tá aqui. Foi na corrida, Kátia explicou, a voz baixa e cheia de culpa. A gente estava fazendo aquecimento, só uma voltinha leve no pátio. Ela estava rindo, Rafael, juro. Estava feliz. E de repente, ela caiu. Rafael não culpava Kátia. Ele nunca culpava ninguém. Não era culpa de ninguém. Era só a vida deles. Quanto tempo durou? Ele perguntou. Uns 2 minutos. Chamei a diretora imediatamente. Viramos ela de lado, cronometramos. Fizemos tudo certinho. 2 minutos. Poderia ter sido pior. Já tinha sido pior. Posso levá-la para casa? Claro. A diretora quer conversar com você antes, se puder. Rafael acenou com a cabeça. Ajudou Luana a se sentar, colocou o tênis nela,
Pegou a mochila pequena cor-de-rosa com desenho de unicórnio que já estava desbotando. Vem, amor, vamos para casa. Luana segurou a mão dele, os passos ainda meio trôpegos. Na sala da diretora, Vera estava esperando com uma expressão que Rafael conhecia bem. Pena, preocupação. E aquele olhar que dizia: eu gostaria de poder fazer mais, mas não posso. Rafael, senta, por favor. Ele sentou, Luana no colo dele, a cabeça dela encostada no peito dele. Olha. Vera começou tirando os óculos e esfregando o rosto. Você sabe que a gente ama a Luana. Ela é uma das melhores alunas que eu já tive. Doce, esperta, esforçada. Mas ela pausou. Essa é a terceira crise só esse mês. E a outra semana foi na hora do recreio. As outras crianças ficaram assustadas. Alguns pais ligaram. Rafael sentiu o estômago apertar. Eu entendo. A escola pública não tem estrutura para acompanhamento médico constante. A gente tem uma enfermeira, mas ela vem só 2 vezes por semana. Se acontecer alguma coisa mais grave, se ela cair e bater a cabeça, se a crise durar mais de 5 minutos... Eu sei. Rafael interrompeu, a voz saindo mais dura do que pretendia. Desculpa. Eu sei, Vera. Eu vou resolver. Como? Ele não sabia. Mas ele ia. Vera suspirou. Conversa com a neurologista. Vê se tem algum ajuste no tratamento. Qualquer coisa me liga. A gente vai fazer o possível para ajudar. Rafael agradeceu, levantou com Luana ainda no colo e saiu. O caminho de volta para casa foi silencioso. Luana não falou. Rafael também não. Ele só segurou a mão pequena dela na dele, o polegar fazendo círculos na pele fina, sentindo o pulso batendo. Quando chegaram no apartamento, 2 cômodos no 2º andar de um prédio sem elevador, ele colocou Luana no sofá. Cobriu ela com o cobertor de crochê que a avó tinha feito antes de morrer e foi fazer chá de camomila. Enquanto a água fervia, ele olhou pela janela da cozinha. Dava para ver a rua. Dava para ver a lanchonete fechada lá embaixo, a placa de "Voltamos às 14h" pendurada na porta. Ele ia perder o movimento da manhã. Ia perder uns R$200 fácil, mas não importava. Luana importava. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Rafael Costa? Uma voz feminina, profissional, educada demais. Sim. Aqui é Brenda Martins, da Clínica Neurovida. A doutora Patrícia pediu que eu entrasse em contato. O senhor pode vir aqui hoje à tarde? Ela precisa conversar sobre o tratamento da Luana. O coração de Rafael despencou. Aconteceu alguma coisa? Não é nada urgente, senhor. Mas a doutora quer discutir algumas opções novas. Opções novas. Isso era código para remédios caros que o SUS não cobre. Que horas? Às 3? Rafael olhou para Luana, que tinha adormecido no sofá, o rosto finalmente relaxado. Eu vou estar aí. Às 14h30, Rafael reabriu a lanchonete. A tarde foi devagar. Uns poucos clientes de sempre. Seu Joaquim, o encanador aposentado, que comprou 2 pães de queijo e ficou reclamando do governo. Dona Aparecida, que comprou café e ficou contando fofoca da igreja. Rafael ouvia no piloto automático acenando, concordando, mas sem realmente estar ali. A cabeça dele estava em 2 lugares, na clínica às 3 horas, e naquela mulher, Camila Novaes. Ele tinha pesquisado o nome no celular durante o intervalo. As informações apareceram rápido. CEO da Nova Urb desde 2018. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG. MBA em Harvard. 36 anos. Solteira. Fotos dela em eventos corporativos. Cabelo alisado, tailleur cinza, sorriso de revista. Nada a ver com a mulher de moletom surrado que sentava na lanchonete dele todas as manhãs. Tinha uma matéria recente no jornal. Nova Urb anuncia investimento de 80 milhões de reais em revitalização de Santa Efigênia. Projeto prevê remoção de construções irregulares e criação de centro comercial moderno. Construções irregulares. A lanchonete dele estava nessa lista. Ele sabia. Todo mundo no bairro sabia. Mas por que ela tinha vindo?
Por que tinha se disfarçado? E mais importante, por que tinha perguntado se ele se lembrava dela? Ele não se lembrava. Tinha certeza. Ou não. Às 15 horas, ele fechou a lanchonete de novo, pegou Luana, que já estava melhor, assistindo desenho no celular dele, e foram para a clínica. A Neurovida ficava numa área mais nobre de Belo Horizonte, longe de Santa Efigênia. Prédio de vidro, recepção com sofá de couro, revista de decoração na mesa de centro. Rafael se sentiu deslocado. Luana apertou a mão dele. Senhor Rafael, a secretária chamou. Doutora Patrícia está esperando. A neurologista era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, óculos de grau no nariz. Ela tinha tratado Luana desde o primeiro diagnóstico 2 anos atrás. Era boa, era honesta e nunca enrolava. Rafael, Luana, sentem. Ela apontou para as cadeiras. Vou ser direta. Os medicamentos que a Luana está usando não estão funcionando mais. As crises estão aumentando em frequência e intensidade. Rafael já sabia disso, mas ouvir em voz alta doía. Existe um tratamento novo, a doutora continuou. É um canabidiol de grau farmacêutico, altamente concentrado e purificado. Estudos internacionais mostram eficácia de 70% na redução de crises em casos refratários como o da Luana. Rafael sentiu uma fagulha de esperança. E o SUS cobre? A doutora Patrícia fez aquela cara. A cara que ele temia. Não. Ainda está em fase de regulamentação pela Anvisa para uso pediátrico gratuito, mas pode ser comprado com prescrição especial. Quanto? Ela hesitou. R$ 2.800 por mês. O mundo de Rafael desabou. 2.800. Ele ganhava 3.500 com a lanchonete. Em um mês bom, tirando aluguel, água, luz, comida, escola. Eu não tenho, ele disse, a voz rouca. Eu não consigo. Luana olhou para ele, os olhos arregalados. Ela era criança, mas ela entendia. Ela sempre entendia demais. A doutora Patrícia suspirou. Eu sei, Rafael. Eu sei. Eu vou continuar tentando aprovar pelo SUS, mas demora meses, às vezes anos. Enquanto isso... Ela não terminou a frase. Não precisava. Enquanto isso, Luana continuaria tendo crises, continuaria perdendo aulas, continuaria vivendo naquela sombra constante. Rafael agradeceu mecanicamente, pegou a receita especial e saiu da clínica segurando a mão da filha. No caminho de volta, ela puxou a manga dele. Pai, você vai conseguir o remédio? Ele olhou para ela. Aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, tão cheios de esperança. Vou, amor. Papai vai dar um jeito. Ele não sabia como, mas ia. Naquela noite, depois de colocar Luana para dormir, Rafael sentou na mesa da cozinha com uma calculadora velha e uma pilha de contas. Ele fez as contas 3 vezes. Sempre dava no mesmo, não tinha como. Mesmo cortando tudo que não fosse essencial, mesmo pedindo extensão no aluguel, mesmo trabalhando mais horas, não tinha como. Ele colocou a cabeça entre as mãos e pela primeira vez em meses deixou as lágrimas virem. Ele tinha sobrevivido a tanta coisa. Tinha sobrevivido à rua. Tinha sobrevivido à rejeição da família. Tinha sobrevivido à morte de Júlia. Tinha construído uma vida do zero, com as próprias mãos, pão de queijo por pão de queijo. Mas isso ele não sabia como sobreviver. O celular vibrou na mesa. Uma notificação de e-mail. Ele limpou os olhos e olhou a tela. Remetente. Nova Urbe Incorporações. Setor jurídico. Assunto. Notificação oficial. Projeto Santa Efigênia. Rafael abriu o e-mail. O coração acelerando. Prezado senhor. Rafael Costa, proprietário do estabelecimento comercial Cantinho do Seu Rafa, localizado na rua Caetés, 347, esquina com Tupinambás. Informamos que o imóvel onde funciona seu estabelecimento foi incluído na área de intervenção urbana do projeto Santa Efigênia, aprovado pela Prefeitura Municipal sob processo NDGerano 2024,
8832. O prazo para desocupação voluntária é de 90 dias a partir desta notificação. Será oferecida indenização conforme avaliação técnica municipal. Para maiores esclarecimentos, compareça à nossa sede na Ave Afonso Pena, 1234, 15º andar, ou entre em contato pelo telefone. Rafael leu o e-mail 3 vezes. 90 dias. 3 meses. E depois, a lanchonete desapareceria. O único sustento dele. A única coisa que ele tinha construído. Ele olhou para a porta do quarto onde Luana dormia. Olhou para as contas espalhadas na mesa. Olhou para o e-mail na tela. E então, algo clicou. Camila Novaes. A CEO da empresa que estava tirando tudo dele. A mulher que tinha sentado na lanchonete dele por meses, disfarçada, deixando ele alimentá-la como se ela fosse só mais uma pessoa precisando de gentileza. Você não se lembra de mim? Raiva. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu raiva de verdade. Ela tinha brincado com ele, tinha testado ele, e agora estava destruindo a vida dele. Ele pegou o celular e, antes de pensar 2 vezes, digitou um e-mail de resposta. Senhora Camila Novaes, eu recebi a notificação. Eu não vou sair quieto. Você quer conversar? Então vamos conversar. Amanhã, 6 horas da manhã, na lanchonete. Se você quiser saber se eu me lembro de você, venha e explique por que eu deveria. Rafael Costa. Ele apertou enviar antes de poder se arrepender. Depois, foi para o quarto. Deitou no colchão no chão ao lado da cama de Luana e ficou olhando o teto até o sono vir. Mas mesmo no escuro, a pergunta ainda ecoava. Você realmente não se lembra de mim? E pela primeira vez, Rafael se perguntou. Será que ele estava esquecendo algo importante? Rafael não dormiu direito. Cada hora olhava o celular, esperando uma resposta que não vinha. Às 4 horas da manhã, desistiu de tentar. Levantou, tomou banho, vestiu a roupa de trabalho e desceu para a lanchonete. A massa do pão de queijo estava pronta às 5h30. O café estava passando. A chapa estava quente. E Rafael estava preparado para um confronto. Mas quando o relógio marcou 5h30, ninguém apareceu. 5h45, nada. 6 riu. A rua estava acordando. O padeiro abriu a porta do outro lado da rua. Dona Marlene ligou as luzes da doceria. Mas o sedã preto não veio. Rafael sentiu algo estranho no peito. Não era alívio. Era decepção. Às 6h15, ele estava prestes a desistir quando ouviu passos na calçada. Não era o som de um carro de luxo. Era o som de salto alto no concreto. Ela entrou pela porta. Mas não era a mulher de moletom surrado. Era a outra Camila, a CEO. Cabelo solto e alisado, caindo nos ombros. Calça social preta, blusa branca de seda, blazer cinza. Maquiagem discreta, brincos pequenos de prata. Ela tinha uma pasta de couro debaixo do braço. E mesmo assim, Rafael conseguia ver a mesma mulher. Os mesmos olhos cansados. A mesma cicatriz na sobrancelha. Eu recebi seu e-mail, ela disse, a voz firme, mas não agressiva. Podemos conversar? Rafael apontou para o banquinho. Senta. Ela sentou. Colocou a pasta no balcão. Não pediu café. Só ficou ali, as mãos entrelaçadas, esperando. Rafael cruzou os braços. Explica. Camila respirou fundo. Por onde eu começo? Pelo começo. Por que você veio aqui? Por meses. Disfarçada. Deixando eu te dar comida achando que você precisava. Porque eu precisava, ela disse. E a voz dela quebrou um pouco. Só não da forma que você imagina. Rafael não disse nada. Só esperou. O projeto Santa Efigênia, ela começou, foi aprovado pelo Conselho da Nova Urbe há 6 meses. 80 milhões de reais, 300 famílias deslocadas, 40 estabelecimentos comerciais fechados. No papel, é progresso, revitalização, modernização. Ela pausou. Na prática, é gentrificação. É tirar gente pobre de um bairro que está valorizando e colocar gente rica no lugar. E você é a CEO, Rafael disse, a voz dura. Você aprovou.
Eu herdei. Ela corrigiu. Quando assumi, o projeto já estava em andamento. Meu antecessor tinha fechado os acordos. Eu podia ter cancelado, mas o conselho, eles teriam me tirado e colocado alguém pior. Ela olhou para ele. Eu sei que parece desculpa, mas é a verdade. Então, por que veio aqui? Por que fingiu ser outra pessoa? Camila olhou para as próprias mãos. Porque eu precisava ver, precisava sentir. Os relatórios mostram números, endereços, valores de indenização, mas não mostram pessoas. Ela levantou o olhar. Não mostram você acordando às 4 da manhã para fazer pão de queijo. Não mostram você dando comida de graça para alguém que você acha que está passando fome. Não mostram a bondade que ainda existe num lugar que eu estou prestes a destruir. Rafael sentiu a raiva diminuir. Só um pouco. E isso muda alguma coisa? Deveria, Camila sussurrou. Mas eu não sei se muda. Silêncio. O barulho da cafeteira enchendo o espaço. Você perguntou se eu me lembrava de você, Rafael disse, a voz mais baixa agora. Eu não entendi. A gente já se conheceu antes? Camila abriu a pasta. Tirou uma foto velha, meio desbotada, e colocou no balcão. Rafael pegou a foto. Era dela, mais jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo curto, óculos redondos, camiseta de universidade. Ela estava sorrindo para a câmera, sentada nos degraus de uma... igreja? Igreja da Consolação, Camila disse. São Paulo, junho de 2010. O coração de Rafael começou a bater mais rápido. Eu estava voltando de uma entrevista de estágio. Ela continuou. Era 7 da manhã, e eu vi um garoto sentado na escada da igreja. Magro demais, roupas sujas, olhando para o nada. Ele tinha 19, 20 anos. 23, Rafael pensou, mas não disse nada. Eu quase passei direto, Camila admitiu. Eu estava atrasada, nervosa, mas alguma coisa me fez parar. Eu sentei ao lado dele, não falei nada, só fiquei ali, por meia hora. A memória começou a voltar, devagar, como uma névoa se dissipando. Uma manhã fria. Ele tinha dormido debaixo de um viaduto. Estava com fome, com frio, sem esperança. Tinha ido até a igreja porque era um lugar onde ninguém o expulsava. E então, uma garota sentou ao lado dele. Ela não ofereceu dinheiro, não ofereceu comida, não fez perguntas, só ficou. E quando levantou para ir embora, deu a ele um papel. Você me deu um endereço, Rafael sussurrou, a voz engasgada. De uma ONG. Camila acenou com a cabeça, os olhos marejados. Casa Acolhe. Para jovens LGBTQIA+, em situação de rua. Eu era voluntária lá. Rafael se lembrou. Ele tinha ido. Tinha ficado lá por 3 meses. Tinha conseguido um emprego numa padaria. Tinha juntado dinheiro. Tinha alugado um quarto. Tinha reconstruído a vida. Você salvou minha vida, Rafael disse. E agora tinha lágrimas nos olhos dele também. E eu nem sabia seu nome. Você não disse. Só deu o papel e foi embora. Eu não queria que você se sentisse em dívida, Camila explicou. Não era sobre isso, era só humanidade. Era o mínimo que eu poderia fazer. Rafael passou a mão no rosto, limpando os olhos. Por que você não disse logo, no primeiro dia que veio aqui? Porque eu tinha vergonha. A voz dela quebrou de verdade agora. 15 anos atrás, eu te ajudei porque era a coisa certa. Agora, eu estou tirando tudo de você. Eu sou a vilã da sua história. Como eu poderia chegar aqui e dizer, lembra de mim? Aquela garota legal? Bem, agora eu sou a pessoa que vai te deixar sem trabalho? Rafael não sabia o que dizer. Parte dele ainda estava com raiva. Mas outra parte estava quebrada. Você tem filhos? Ele perguntou de repente. Camila piscou, surpresa com a mudança de assunto. Não, por quê? Eu tenho uma filha, Luana. 10 anos. Ela tem epilepsia refratária. As crises estão piorando. Tem um medicamento novo que pode ajudar, mas custa quase 3.000 por mês. Eu não tenho. E agora, em 3 meses,
Eu não vou ter nem a lanchonete. Camila ficou pálida. Rafael, eu não tô te contando isso para você ter pena. Ele interrompeu. Eu tô te contando porque você perguntou se eu lembrava de você. Eu lembro. Você foi gentil comigo quando ninguém mais foi. Mas agora... Ele pausou. Agora eu preciso saber. Você veio aqui só para aliviar a consciência? Ou veio para realmente fazer alguma coisa? O silêncio foi pesado. Camila fechou os olhos. Quando abriu, tinha determinação ali. Eu não posso parar o projeto sozinha. O conselho nunca aprovaria. Mas... Ela abriu a pasta de novo. Tirou uma papelada. Eu posso torná-lo menos destrutivo. Posso criar um fundo de indenização justo. Posso garantir relocação assistida. Posso forçar a empresa a construir espaços comerciais acessíveis no novo prédio para os antigos comerciantes. Isso é real? Rafael perguntou cético. Eu vou fazer ser real, mas preciso de tempo, e preciso que você confie em mim. Rafael riu, um som amargo. Confiar na CEO da empresa que está me despejando? Confiar na garota que sentou ao seu lado numa escada há 15 anos. Eles se encararam. Rafael quebrou o contato visual primeiro. Serviu 2 cafés. Colocou um na frente dela. Pão de queijo quentinho ao lado. Se você tá mentindo, ele disse, eu nunca vou te perdoar. Eu sei. Eles beberam o café em silêncio. E pela primeira vez em meses, não parecia que havia um abismo entre eles. Parecia que havia uma ponte, frágil, mas presente. 2 semanas depois, Rafael estava na sede da nova URB. Ele nunca tinha estado num lugar assim. 15º andar, vista para a cidade inteira, piso de mármore, quadros abstratos nas paredes. A secretária tinha oferecido água com gás. Água. Com. Gás. Camila o encontrou na recepção. Pronto? Pronto para quê, exatamente? Reunião com o conselho. Eu vou apresentar as mudanças no projeto, e você vai me ajudar. O estômago de Rafael revirou. Eu não sei falar com gente assim. Você só precisa contar sua história. A verdade. Eles precisam ver que vocês são pessoas, não números. Ela o levou até uma sala de reuniões enorme. Mesa de mogno. 12 cadeiras. 6 homens e 2 mulheres já sentados, todos de terno. E no centro, um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás, relógio dourado no pulso. Camila, ele disse, a voz fria. Você disse que tinha uma proposta urgente. Não mencionou que traria visitantes. Márcio, Camila respondeu, a voz calma. Este é Rafael Costa, dono do cantinho do seu Rafa, um dos estabelecimentos na área do projeto. Márcio Tavares. Rafael reconheceu o nome dos e-mails. Diretor de expansão. O braço direito que queria virar cabeça. Encantado, Márcio disse sem parecer encantado. Mas não vejo o porquê. Porque vocês vão ouvir antes de destruir, Camila cortou. Ela abriu a apresentação no telão. Revisão do projeto Santa Efigênia. Novas diretrizes. Nos próximos 20 minutos, Rafael viu uma Camila que ele não conhecia. Firme, técnica, implacável. Ela apresentou números, gráficos, projeções. Mostrou que indenizações justas e relocação assistida não só eram éticas, mas também melhorariam a imagem pública da empresa. Mostrou estudos de caso onde revitalizações humanizadas geraram mais lucro a longo prazo. E então, ela pediu para Rafael falar. Ele levantou. As mãos tremiam. Olhou para aquelas pessoas com roupas caras e expressões entediadas. E contou. Contou sobre acordar às 4 da manhã. Sobre Luana. Sobre as crises. Sobre a doutora. Patrícia dizendo que havia esperança, mas que ela custava mais do que ele conseguia pagar. Sobre os 15 anos desde que uma garota desconhecida mudou a vida dele com um simples ato de gentileza. Sobre o que significava perder não só um negócio, mas um lar. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Muito comovente, Márcio disse, quebrando o silêncio. Mas, sinceramente, Camila, isso é estratégia corporativa ou terapia em grupo?
É responsabilidade social, Camila retrucou. É perda de lucro, Márcio contra-atacou. Você quer jogar fora milhões em indenizações justas e relocação assistida. Para quê? Para parecer bonita na mídia? Nós somos uma empresa, não uma ONG. E uma empresa, Camila disse, os olhos brilhando de raiva contida, que está a 3 processos judiciais de uma investigação de improbidade. Ou você esqueceu o caso de Contagem? Márcio ficou vermelho. Isso foi arquivado. Foi abafado. Diferente. Ela se virou para o restante do conselho. Vocês querem lucro? Ótimo. Eu também. Mas lucro sustentável. Não sangue espremido de gente que não tem como se defender. Rafael viu a batalha acontecer. Argumentos, contra-argumentos, números, ética, lucro, humanidade. E no final, por 7 votos a 5, o conselho aprovou as mudanças. Camila tinha vencido. Quando saíram do prédio, Rafael estava em choque. Você conseguiu. Nós conseguimos. Ela corrigiu. Sua história mudou a cabeça deles. Bem, de alguns deles. Márcio ainda vai ser um problema. Ele vai tentar te derrubar? Provavelmente. Mas ele vai ter que tentar mais forte do que isso. Rafael riu. Um riso de alívio, de cansaço, de esperança. E a Luana? Camila perguntou. O medicamento? Rafael suspirou. Ainda não tenho, mas vou dar um jeito. Camila parou de andar. Olhou para ele. Deixa eu ajudar. Camila, não é caridade, é retribuição. Você me deu café e pão de queijo por 4 meses, sem pedir nada em troca. Deixa eu fazer o mesmo. Não é a mesma coisa. É quase 3.000 reais por mês. Eu posso pagar. Rafael sentiu a garganta apertar. Orgulho, vergonha, gratidão, tudo misturado. Por que você está fazendo isso? Porque 15 anos atrás, você estava sentado numa escada sem esperança, e alguém te deu uma. Agora é minha vez de novo. Rafael não conseguiu segurar. Abraçou ela. Ali, na calçada movimentada da Afonso Pena, ele abraçou a mulher que tinha sido uma estranha, depois uma ameaça, depois uma memória, e agora era a pessoa que estava salvando a filha dele. Obrigado, ele sussurrou. Não me agradece ainda, Camila disse, ainda abraçada. O Márcio não vai desistir, e eu tenho um pressentimento de que as coisas vão piorar antes de melhorar. Ela não sabia o quanto estava certa. Camila estava certa. As coisas pioraram. 3 dias depois da reunião do conselho, Rafael recebeu uma notificação da prefeitura. Fiscalização sanitária. A lanchonete seria inspecionada na segunda-feira seguinte. Era estranho. Ele sempre mantinha tudo limpo. Sempre tinha documentação em dia. Mas o timing era suspeito demais. Ele ligou para Camila. É o Márcio, ela disse imediatamente. Ele está procurando motivos para te fechar antes do prazo de indenização. Ele pode fazer isso? Se ele encontrar irregularidades, sim. Mesmo que sejam mínimas. Rafael sentiu o pânico subir. Eu não posso perder a lanchonete agora, não antes de receber a indenização. Eu vou ficar sem nada. Não vai, eu não vou deixar. A voz dela era determinada. Vou mandar meu advogado. A gente vai revisar tudo. Documentação, licenças, estrutura. Segunda-feira, quando o fiscal chegar, você vai estar impecável. E ela cumpriu. No sábado, um advogado apareceu. Um homem de uns 60 anos, tranquilo, meticuloso. Ele revisou cada papel, cada licença, cada detalhe da lanchonete. Ajudou Rafael a organizar tudo em pastas. Verificou a higiene, a procedência dos ingredientes, até a validade do extintor de incêndio. Você está bem, o advogado disse no final. Não tem nada que eles possam usar contra você. Rafael respirou aliviado, mas a sensação de estar sendo atacado não passou. No domingo, ele levou Luana para tomar o primeiro medicamento. A doutora. Patrícia aplicou a injeção, explicou os efeitos, pediu que ele monitorasse qualquer reação. Luana foi corajosa. Só apertou a mão do pai quando a agulha entrou. Vai doer? Ela perguntou. Só um pouquinho, a doutora disse.
mas depois você vai se sentir muito melhor. Rafael rezou para que fosse verdade. Naquela noite, ele colocou Luana na cama e ficou sentado ao lado dela até ela dormir. Ele olhou para o rosto dela, tão pequeno, tão frágil, e pensou em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Camila, a revelação, a reunião, o medicamento, a fiscalização. Era como se a vida dele tivesse acelerado de repente e ele estava apenas tentando não cair. Segunda-feira chegou. O fiscal apareceu às 10h. Um homem de uns 50 anos, barriga avantajada, prancheta na mão, expressão de quem estava procurando problemas. Bom dia, fiscal sanitário. Inspeção de rotina. Rafael entregou todas as pastas organizadas. Tudo aqui. Licenças, alvará, certificado de higiene, nota fiscal dos fornecedores. O fiscal folheou rapidamente. Parecia desapontado. Vou fazer a vistoria. Ele passou 2 horas medindo, fotografando, anotando. Abriu a geladeira. Verificou a temperatura. Checou a pia. O lixo. O extintor. Até o banheiro minúsculo nos fundos. No final, ele suspirou. Tudo em ordem. Rafael não conseguiu esconder o alívio. Ótimo. Por enquanto. O fiscal olhou para ele com um olhar estranho. Quase culpado. Mas fique esperto. Às vezes as coisas mudam rápido por aqui. E ele foi embora. Rafael ligou para Camila. Passou. Não acharam nada. Ela riu do outro lado da linha. Eu sabia. O Márcio vai ter que tentar mais forte. Você acha que ele vai desistir? Não. Mas a gente não vai desistir também. As semanas seguintes foram estranhas. A vida de Rafael entrou numa rotina nova. A lanchonete continuava funcionando. Luana estava respondendo bem ao medicamento. As crises diminuíram drasticamente. Ela teve apenas uma, leve, em 3 semanas. A neurologista estava otimista. Camila começou a aparecer de novo na lanchonete. Não disfarçada. De verdade. Às vezes de manhã cedo, antes do trabalho. Às vezes no intervalo do almoço. Eles conversavam. Sobre tudo. Sobre o passado. Sobre o projeto. Sobre Luana. Sobre a vida. Ela conheceu Luana numa tarde de sábado. Rafael a convidou para almoçar no apartamento. Nada sofisticado. Arroz, feijão, frango, salada. Mas Camila comeu como se fosse a melhor refeição da vida. Luana gostou dela imediatamente. Você é a moça que o papai disse que ajudou ele quando ele era jovem? Camila sorriu. Eu tentei. Mas seu pai é quem fez todo o trabalho difícil. Ele é muito trabalhador. Luana concordou orgulhosa. Ele faz o melhor pão de queijo de Belo Horizonte. Eu sei. Eu comi por 4 meses seguidos. Elas riram. E Rafael, sentado à mesa, vendo as 2 pessoas mais importantes da sua vida nova conversando, sentiu algo que ele não sentia há muito tempo. Paz. Mas a paz não durou. 6 semanas depois da reunião do conselho, Márcio fez sua jogada final. Camila ligou para Rafael às 11 horas de uma quinta-feira. A voz dela estava trêmula. Rafael, o Márcio convocou uma reunião extraordinária do conselho. Ele está tentando me tirar. O quê? Ele pode fazer isso? Ele reuniu provas de que eu fraternizei com os alvos do projeto, que eu usei fundos da empresa para beneficiar pessoalmente comerciantes, que eu coloquei meus interesses pessoais acima dos interesses da nova urbe. Mas você fez tudo dentro da lei. Não importa. Ele convenceu metade do conselho de que eu sou uma ameaça para a lucratividade. A reunião é amanhã. Se ele vencer, eu perco a posição de CEO. E ele assume. E o projeto Santa Efigênia volta a ser o que era antes. Brutal, desumano e rápido. Rafael sentiu o mundo girar. O que a gente faz? Silêncio do outro lado. Depois a voz dela mais firme. A gente luta. Na sexta-feira, Rafael fez algo que nunca tinha feito. Fechou a lanchonete. Foi até a sede da nova urbe. E dessa vez, não foi sozinho. Dona Marlene, a doceira de 68 anos. Seu Joaquim, o encanador aposentado. Kátia, a professora de educação física da Luana. Dona Aparecida da igreja.
15 comerciantes e moradores de Santa Efigênia. Eles subiram até o 15º andar. A secretária tentou impedi-los. Desculpe, mas há uma reunião privada. A gente sabe, Rafael disse. É sobre a gente. Então a gente vai participar. E eles entraram. A sala de reuniões estava cheia. O conselho. Márcio no centro, apresentando gráficos que mostravam perdas causadas pelas mudanças de Camila. Ela estava sentada na ponta da mesa, sozinha, o rosto pálido. Quando viram o grupo entrar, o silêncio foi imediato. O que é isso? Márcio perguntou furioso. Segurança? Esperem, Camila levantou. Eles têm direito de estar aqui. O projeto é sobre eles. O projeto é sobre lucro, Márcio retrucou. E você está destruindo esse lucro com sua sentimentalismo barato. Rafael deu um passo à frente. Sentimentalismo? É assim que você chama tratar pessoas como pessoas? Eu chamo de má gestão, Márcio disse virando-se para o conselho. Senhores, senhoras, vejam o que ela fez. Ela se infiltrou no bairro fingindo ser pobre. Ela criou laços emocionais com os alvos. Ela está usando o dinheiro da empresa para pagar tratamento médico de estranhos. Não são estranhos, Camila interrompeu, a voz forte. São pessoas, com nomes, com histórias, com vidas que importam tanto quanto as nossas. Isso não é uma ONG, Camila. E não é uma máquina de destruir vidas também. Ela bateu a mão na mesa. Quando eu assumi como CEO, eu prometi duas coisas, lucro e ética. E eu entreguei as duas. Os números estão aqui. O projeto revisado tem margem de lucro de 18%, apenas 3% menor que o original. Mas a diferença é que nós não vamos ter processos. Não vamos ter protestos. Não vamos ter manchetes dizendo que somos corporações sem alma. 3% é milhões de reais, Márcio gritou. E milhões de reais não valem nada se a gente perde a humanidade, Rafael disse. Todos olharam para ele. 15 anos atrás, Rafael continuou, eu estava na rua, sem casa, sem comida, sem esperança. Uma garota parou, sentou do meu lado e me deu um endereço, um lugar que podia me ajudar. Ela não me conhecia. Ela não ganhava nada com isso. Ela fez porque era certo. Ele apontou para Camila. Essa garota cresceu e se tornou a CEO de vocês. E vocês querem tirá-la porque ela ainda acredita em fazer o que é certo? Dona Marlene deu um passo à frente. Eu tenho 68 anos. Trabalho com doces há 40. A minha doceria é tudo que eu tenho. E eu estava pronta para perder tudo. Mas a doutora Camila lutou para que eu pudesse ter um espaço no novo prédio. Com aluguel subsidiado por 3 anos até eu me estabilizar. Vocês chamam isso de sentimentalismo? Eu chamo de decência. Um por um, os moradores contaram suas histórias. O que iam perder. O que Camila tinha conseguido salvar. O impacto real, humano, das mudanças que ela tinha feito. Quando terminaram, a sala estava em silêncio. O presidente do conselho, um senhor de uns 70 anos, olhou para Márcio, depois para Camila, depois para os moradores. Vamos votar, ele disse. A votação foi rápida. 8-4. Camila permaneceu como CEO. Márcio ficou vermelho, pegou suas coisas e saiu batendo a porta. 3 meses depois, Rafael estava parado na porta da lanchonete nova. Não era em Santa Efigênia. Era a 2 ruas de distância, num espaço 3 vezes maior que o anterior, no térreo do novo prédio comercial da nova urbe. Cantinho do seu Rafa, agora com mesas de verdade, cadeiras confortáveis, uma cozinha equipada e um letreiro novo que brilhava à noite. O aluguel? Subsidiado por 5 anos, parte do acordo que Camila tinha negociado. Luana estava ao lado dele, segurando um balão vermelho. Ela não tinha tido nenhuma crise em 2 meses. A doutora Patrícia tinha dito que ela estava em remissão. Não era cura, mas era próximo disso. Tá pronto, pai? Luana perguntou. Pronto. Eles cortaram a fita vermelha juntos. Aplausos dos vizinhos, dos novos e dos antigos. Dona Marlene trouxe doces. Seu Joaquim trouxe cerveja. A professora Kátia trouxe buquê de flores.
E Camila estava lá, não de terno, de jeans e camiseta simples, cabelo preso num rabo de cavalo, sorrindo. Rafael foi até ela. Você conseguiu. Nós conseguimos. Ela corrigiu. De novo. Você vai continuar vindo tomar café? Só se você continuar fazendo aquele pão de queijo. Ele riu. Trato feito. Luana puxou a mão dos dois. Vamos tirar uma foto. Eles posaram. Os três, na frente da lanchonete. Rafael no centro, Luana de um lado, Camila do outro. O celular da professora Kátia clicou. E naquela foto, capturada num dia ensolarado de outubro em Belo Horizonte, havia mais do que 3 pessoas sorrindo. Havia uma história. Uma história que começou numa escada de igreja há 15 anos. Que passou por ruas escuras e madrugadas solitárias. Que atravessou salas de reunião e confrontos de poder. Que foi testada, quebrada e reconstruída. Uma história sobre bondade plantada em silêncio e colhida anos depois. Uma história sobre lembrar que, no final, somos todos apenas pessoas tentando sobreviver. E que, às vezes, a coisa mais revolucionária que podemos fazer é simplesmente sentar ao lado de alguém. E ficar. 6 meses depois, numa manhã de sábado, Rafael acordou com o som de risadas. Ele saiu do quarto e encontrou Luana e Camila na cozinha, fazendo panquecas. Ou tentando. A cozinha estava uma bagunça. O que está acontecendo aqui? A Camila disse que sabe fazer panquecas, Luana explicou rindo. Mas ela não sabe. Eu sei fazer em teoria, Camila se defendeu, coberta de farinha. A prática é mais complicada. Rafael riu. Sai da frente. Deixa o profissional trabalhar. Eles tomaram café da manhã juntos. Panquecas, feitas direito, café, suco de laranja. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre a nova turma da Luana na escola. Sobre o cliente engraçado que apareceu na lanchonete ontem. Sobre o novo projeto da nova URB, dessa vez, habitação popular feito direito. Depois do café, Luana pediu para ir ao parque. Rafael disse sim, e os 3 foram. No parque, Luana correu. Ela correu sem parar, sem medo, sem ficar sem ar. Ela jogou bola com outras crianças. Ela subiu no trepa-trepa. Ela gritou, riu, viveu. Rafael e Camila sentaram num banco vendo ela brincar. Obrigado, Rafael disse de repente. Pelo quê? Por tudo. Por 15 anos atrás. Por sentar na lanchonete. Por lutar. Por ficar. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Obrigado você. Por me lembrar por que eu faço o que faço. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, vendo Luana brincar sob o céu azul de Belo Horizonte. E naquele momento, Rafael percebeu algo. Ele tinha uma família de novo. Não do jeito tradicional. Não da forma que ele tinha imaginado quando Júlia era viva, mas uma família mesmo assim. Construída de memórias compartilhadas, de gratidão mútua, de escolhas de ficar quando era mais fácil ir embora. Uma família forjada não por sangue, mas por bondade. E isso, ele pensou, era mais do que suficiente. E assim, sob o céu alaranjado de Belo Horizonte, os 3 saíram do parque. Um pai solteiro que aprendeu que bondade é uma semente de longo prazo, uma CEO que descobriu que poder sem propósito é vazio, e uma menina que finalmente podia correr sem medo da próxima crise. Eles não eram sangue, mas eram família. Me conta, qual foi a cena desta história que vai ficar na sua memória? Foi o momento da revelação da igreja? O confronto na reunião do conselho? Ou a Luana correndo pela primeira vez? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos, de verdade. E se você acredita que gentileza ainda importa, que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras, deixa um like. Se você quer mais histórias que tocam o coração e te fazem pensar, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima memória que vamos criar juntos. Até lá, seja gentil. Sempre. Você nunca sabe quando está plantando uma semente que vai florescer 15 anos depois.